Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião. Tenho comigo, como sempre, Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares e hoje um convidado especial, porque é um amigo também, o Dani. Viva, Dani! O tema hoje foi uma notícia que há coisa de um mês e tal começou a aparecer na internet, que Henry Cavill protagonizará e produzirá a série Warhammer 40.000 para Amazon. E se toda a gente sabe quem é o Henry Cavill, que é aquele bonitão que fazia de Super-Homem e de Geralt de Rivia, se calhar muita gente não sabe o que é o Warhammer 40.000. Então eu vou resumir muito rapidamente a notícia que tenho aqui. Após deixar a série The Witcher e ser chamado para voltar a ser Superman no cinema, Henry Cavill perdeu o papel de Clark Kent 2 meses após o anúncio, mas já encontrou um novo trabalho. Segundo foi avançado pelo The Hollywood Reporter, Cavill está neste momento a finalizar o acordo para protagonizar e ajudar a produzir uma série Warhammer 40.000 para a Amazon Studios. Amazon Studios é conhecida por algumas boas séries de ficção científica, nomeadamente uma que falámos há pouco tempo aqui, o Periférico, baseado no William Gibson, tem o The Expanse, e o Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, etc. Ora bem, esta série vai ser produzida pela Games Workshop, e a gente já vai explicar o que é a Games Workshop, não tarda nada, e após meses de negociações, a Amazon conseguiu adquirir os direitos e bateu as concorrentes. Acho que ainda não há nomes para argumentistas, mas o que é certo é que ter um nome como o Henry Cavill, diretamente do universo da DC, do universo cinematográfico da DC, e de uma série de fantasia que bateu alguns recordes, que é o The Witcher, do Andrei Sapkowski, de repente aterrar neste mundo Warhammer, muita gente ficou assim um bocadinho, o que é isto? É ficção científica, tem assim uns fatos grandes, musculados. Dani, tu queres-me explicar o que é o Warhammer 40.000, tu que já gastaste muito dinheiro, muitas prateleiras cheias de bonecos? Mais do que devia. Então, o Warhammer 40.000 realmente começou como um jogo de tabuleiro apenas. Já há muito tempo, cerca de 85, 87, qualquer coisa Acho que fez desse agora género. 40 anos, acho eu, o jogo. Exato. Então começou como um jogo de tabuleiro, um jogo de guerra de miniaturas. Não é o jogo de tabuleiro tradicional, é um bocado mais complexo, tem um bocadinho mais de regras envolvidas e também tem um fator que é o hobby. O hobby que nós compramos realmente as miniaturas, montamos, temos que as colar e pintamos as miniaturas. E depois combinamos com um amigo, ele traz o exército dele, nós levamos o nosso e são pelo menos 2 horas de combates. Eu gostaria de dizer muito cinematográficos, mas costumo é um combate por turnos, mas é muito divertido e muito estratégico. Mas com o desenvolver de novos exércitos, todos eles têm a sua história, têm a sua origem, e isto fica tudo interligado no universo do Warhammer 40.000. E, entretanto, Tem já alguma foram coisa a ver escritas com o Warhammer imensas... propriamente dito, o tradicional, ou não? Tem. Estão os dois... em termos de história, não há uma ligação confirmada pela Games Workshop, existem montes de teorias de fãs sobre o Warhammer 40.000 ser uma versão futura do Warhammer Fantasy. Existem algumas raças que pode haver um paralelismo. Os Eldar no Warhammer 40.000 são os elfos de fantasia. Eu por acaso joguei fantasia primeiro, só depois é que converti para o Warhammer 40.000. Ambos os universos são muito interessantes. O de fantasia é muito mais contido, um estilo de fantasia pesado, dark, mas o Warhammer 40.000 é um pouco mais over the top. A escala é gigantesca, as batalhas são gigantescas, e não em termos de jogo de tabuleiro, porque em termos de jogo de tabuleiro são muito semelhantes um ao outro, em termos de número de miniaturas, mas em termos de história, a escala de toda a lore por trás do jogo é uma escala muito maior. Dani, eu há uns tempos ouvi uma entrevista ao dono da Games Workshop, que é um tipo inglês, que deve ter os seus 60, 70 e percebi que a Games Workshop é uma empresa que está cotada na Bolsa de Londres e que vale assim muitos milhões, é um colosso que as pessoas não fazem ideia.
E ele a dizer que no início, há 40 e tal anos, quando eles começaram, 50 anos, a Games Workshop limitava-se a ter direitos de distribuição na Europa de Dungeons and Dragons. Ainda o Dungeons and Dragons era um jogo muito embrionário também. E depois faziam uns joguitos de tabuleiro, militares, não sei se eram guerras napoleónicas, Segunda Guerra Mundial. E a certa altura eles descobriram que onde faziam mais dinheiro era nas miniaturas. As miniaturas eram feitas pela Citadel Miniatures, não sei se ainda hoje é, e era Citadel porque o tipo que fazia as miniaturas morava numa cidadela qualquer medieval, alguns lá na Inglaterra, então a piada foi Citadel Miniatures. E eles tinham uma margem, tudo o que era papel, cadernos, livros, mas a margem nas miniaturas era mais alta. Então a estratégia foi, temos que fazer um jogo em que ponhamos o pessoal a comprar mais miniaturas. Não pode ser. Dungeons & Dragons não é um bom jogo para miniaturas, porque encontram-se, e nós jogamos, eu e o Dani jogamos Dungeons & Dragons há muitos anos, e Call of Cthulhu. Quando jogas Dungeons & Dragons, tu estás 2 ou 3 anos a jogar com uma única personagem, só precisas de uma miniatura. Se a tua personagem morrer, eventualmente arranjas outra miniatura para a próxima personagem. O que o Warhammer conseguiu foi, cada jogador tem que ter não 10, não 20, mas quantas miniaturas é que tu podes chegar a ter para jogar? Depende imenso do exército que jogas, mas um exército que seja... Vamos contar com os 2.000 pontos, ou os 1.750 pontos, que é o normal para se jogar. Um exército de elite, como o Henry Cavill joga, ele joga com os Custodies, que são os da facção humana, são os maiores super soldados que existem. Se calhar ele tem umas 25 miniaturas no exército, qualquer coisa desse género. É pouquinho. Mas depois temos exércitos de horda. Uma pessoa que tem um exército de orcs, que não queira ir para as miniaturas mais poderosas, que possa ir para as mais baratuchas, se calhar tem 100 deles na mesa. Pronto. Pois é preciso dizer que tu tens pontos e que tu divides os pontos por miniaturas. Se tiveres poucas miniaturas muito poderosas, podes ter só 20 na mesa. Mas se tu fores buscar miniaturas que são mais fraquinhas, custam menos pontos, tu, por exemplo, tinhas um exército de ratos, não era? Sim, em fantasia eu tinha um exército de Skaven, que são no fundo ratos humanoides, e eu tinha um exército que tinha eram quase 120 miniaturas. Que é um Agora imagina, para jogar com aquilo. não há dois exércitos iguais, porque cada um compra os seus bonecos, os bracinhos, as cabeças, muitas vezes tu tens que colar, pões em poses que tu gostas, colas aquilo numa base, depois tu pintas na base onde assenta o boneco, tu podes pôr areiazinho, ou terra, ou pedrinhas, ou ervas. Há 1001 formas de detalhar os bonecos, e não há dois exércitos iguais porque cada um monta e pinta e finaliza com o seu próprio estilo. Portanto, é como tu dizias, isto é um jogo, mas isto é um hobby artístico. É completamente. Até porque, por exemplo, há uma parte do hobby que também é a conversão, que eu gosto muito. Perco imenso tempo a estragar bonecos e a arrancar braços num e a colar noutros, e depois há uma pasta que é green stuff, que dá para esculpirmos pequenos detalhes nos bonecos, adicionarmos coisas, retirarmos coisas. Customização, portanto. Customizamos o nosso exército para ser nosso mesmo, e isso é uma coisa que eu gosto muito. Perdi demasiado tempo nisso, mas também é uma coisa muito interessante. Mas essa customização, isso pode influenciar a tua estratégia de batalha, não é? Certo. Isso depende um pouco com quem jogamos. Por exemplo, em torneios muito oficiais, usa-se a regra do que eles chamam o Easy Weak, que é what you see is what you get, que é, se o boneco tem uma metralhadora na mão, é aquela metralhadora que ele está a usar, não é? Depois, se estivermos a jogar com amigos, o nosso boneco pode ter uma metralhadora, mas a gente troca-lhe, em termos de regras, dizemos, não, afinal este tem uma caçadeira, e custou menos pontos, mas... Exatamente, o dano que faz é diferente, mas o modelo é o mesmo. Sim. É mais soft, é mais flexível, obviamente. Exato. As conversões em si, quando nós estamos a converter o modelo, temos que ter isso em consideração, não é? Não podemos meter coisas que não façam sentido absolutamente nenhum, a não ser que seja um modelo que nem seja para se jogar, que seja só pela piada, também se faz. Esta vertente do hobby, a pintura e a conversão, é uma vertente muito grande deste hobby, tanto que todos os anos eles fazem um evento que é o Golden Demon Awards,
que as pessoas pintam os modelos e entram no concurso e eles escolhem o melhor. E se nós virmos as entradas do Golden Demon, são coisas completamente assustadoras. São artistas que gastam 600 horas num boneco a pintar aquilo com detalhe e com uma precisão. Dani, a gente numa revista Bang convidou o Álvaro, que o seu hobby principal é pintar miniaturas, e estamos a falar de miniaturas que têm às vezes 2 ou 3 centímetros de altura. Tu só consegues apreciar o detalhe da pintura se aquilo for fotografado em alta resolução, com uma moeda ao lado, que é para tu acreditares que aquilo realmente é do tamanho de uma moeda de 2 euros, e depois fazes um grande zoom à foto e tem os olhos, tem as pupilas, tem o rujo das bochechas do rosto. Pá, e são bonecos que têm um pouco mais de 2 centímetros. Qual é que é a escala do Warhammer? Os bonequinhos têm cerca de 4 centímetros, mais ou menos? Sim. Acho que é uma boa... E eu não joguei o Warhammer, mas joguei o War Machine, que é um jogo semelhante. Epá, e também posso dizer que pintei a minha bonecada toda, customizei, colocar os braços, bases diferentes, pôr as ervinhas. Epá, e digo que aquele pessoal no final já estava profissional, já se pintava com uma qualidade, com um detalhe que era... E depois tens bonecos grandes. O Warhammer não tem também uns bonecos, que são assim uns calhamaços na mesa, vale uma catrafada de pontos, obviamente. Tem. Eu, por exemplo, em fantasia também tive um exército de caos, que é um exército mais elite, em que tinha um dragão, tinha um lord de caos em cima de um dragão de 2 cabeças, que o jogo era de 2000 pontos e só aquele modelo custava 1100 pontos, uma coisa assim. Só que era uma powerhouse que estava ali, era um modelo grande, era um modelo, se calhar, só deste tamanho. Mas... Olha, e qual é que é o lore? Qual é que é a narrativa que está por trás disto? Ok, se calhar no Warhammer 40.000, não é? Sim, o Warhammer 40.000. O Warhammer 40.000, eles introduziram um termo que acho que foi mesmo inventado pela Games Workshop, ou pelo menos deram-lhes crédito por isso, que é o Grimdark. É um universo de sci-fi que é muito, tem temas muito pesados e é com base em sofrimento por todo lado. O lore neste momento encontra-se com o Império Humano, que é a força mais possante da galáxia. Isto é uma guerra a nível galáctico, que é a força mais possante da galáxia, que controla grande parte do território, mas está a ser sempre atacada por todos os ângulos. E temos imensas raças diferentes, porque descende do jogo de tabuleiro e eles querem ter muitas raças para o pessoal comprar miniaturas e para jogar. E lá está, há sempre uma estratégia de marketing, não é? Se tu tiveres 7 ou 8 raças, o pessoal muitas vezes acaba por ter mais do que um exército. Exatamente. E depois fazem as miniaturas muito, muito bem feitas, então dá vontade de as comprar. Mas eles temos uma grande variedade de raças alienígenas por esse motivo, mas eles não descuram o lore e a história dedicada a cada uma delas. Estamos a falar de um universo. O Warhammer 40.000 tem mais de 350 novels escritas sobre história, sobre a lore, histórias de diferentes personagens. Quando dizes novels, estás a dizer, são mais de 350 romances baseados no universo, no world building do Warhammer 40.000. Ok, e algumas das raças assim mais importantes, tens os humanos, que têm os famosos Space Marines, não é? Que são aqueles gigantes rodeados de armadura. Exato. Temos os humanos normais, que são o Império e o Imperial Guard, a Guarda Imperial, que são pessoas normais, altamente treinadas, são nascidos em mundos que são mundos de militarismo, desde crianças que são treinados, e são, no fundo, a maior força que os humanos têm para se defender do resto da galáxia. Também são acompanhados por carros de combate, blindagem, mechs gigantescos, que eles chamam os Titans, coisas com 100 metros de altura, autênticas fortalezas. Também há bonecos para isso? Também há bonecos para isso. São
A Forge World faz os Titans, só que são bonecos muito caros. São caríssimos. Quanto é que pode custar um Titan, se quiseres jogar com ele no teu exército? Os Titans, os grandes, não é possível jogar num jogo normal, tem que ser um jogo com o limite de pontos muito superior, mas temos o Titan mais caro que eu vi, não sei exatamente, mas passava dos 1.500 € por um modelo. Okay. Só que é um modelo que se calhar tem 1 metro de altura, não é? São umas coisas assim um bocado assustadoras. As demonstrações dos jogos que eu tenho visto, basicamente tem o exército e toda a componente de infantaria no terreno, mas não vejo naves. Para um conflito galáctico, parece-me que falta aí alguma coisa. Existe também um jogo da Games Workshop, que é o Battlefleet Gothic, que é basicamente combates de naves contra naves. A história do Warhammer 40.000 inclui imensas armadas gigantescas, combates antes das invasões planetárias. Existem normalmente combates de naves espaciais a uma escala também muito grande. Chama-se Battlefleet Gothic porque o Gothic é o estilo arquitetónico e mesmo tecnológico do Império Humano, é um estilo muito gótico. As próprias naves parecem catedrais góticas, o que dá assim um twist engraçado. Não são as naves de sci-fi normais, no fundo. Ok. Este é um universo que visualmente é muito forte. Portanto, tem uma série de monstros, uma série de raças monstruosas, parecidas com os aliens, umas raças ainda mais estranhas. Aquela que os jogadores se identificam mais acaba se calhar por ser os humanos, porque somos todos humanos. E quem é que manda nos humanos? É uma democracia, uma república, é um império? Os humanos são governados por uma autocracia que tem uma base religiosa muito forte na veneração do imperador humano. Que ele chamou o God Emperor, o Imperador Deus. O Deus Imperador. Que é bastante irónico, porque o Imperador, neste momento, é praticamente morto-vivo. É um ser com imenso poder, tem imensos poderes físicos quando era vivo, e tem um potencial psíquico que é a magia deste mundo, os poderes psíquicos que isso é muito parecido com aquilo que tu tens no Dune. No Dune tens esse tipo de coisa também. Passa-se não 40 mil anos para a frente, mas 10 mil anos, e a certa altura, quando os descendentes do Paul Atreides se torna o God Emperor of Dune, também já é um verme, basicamente, ou metade verme, metade homem, e tem também essa capacidade mágica né? Exato, e o Paul Atreides também quando teve as visões para que ele se ia tornar como se fosse um deus, não gostou muito dessa ideia e tentou prevenir, não foi? O imperador humano fez o mesmo, que ele sempre disse, apesar de ser um ser muito superior a qualquer humano que alguma vez existiu, tanto fisicamente como psiquicamente, era uma coisa assustadora, ele sempre disse que não queria ser venerado como um deus, mas depois ele teve que se sacrificar. Houve uma parte muito importante da história do Warhammer 40.000, que é o Horus Heresy, em que o imperador criou, através do ADN dele, super soldados, que ele chamou os Primarchs. No fundo são filhos dele. Ele criou 20 Primarchs, que são 20 filhos que ele criou, não exatamente à sua imagem, porque eles são muito diferentes uns dos outros, mas cada um com as suas forças e com os seus problemas. E durante a Horus Heresy, o seu filho preferido, que era o Horus, e era o War Master dos humanos, esteve na origem de uma rebelião contra o Império. Ele traiu o pai e metade dos Primarchs, quase metade dos Primarchs traíram o Império Humano, ficaram aliados às forças do caos, que eu já se calhar tenho que explicar mais ou menos o que é essa parte, e traíram-no, e foi no desenlace desse conflito que ele ficou ferido mortalmente,
e para não morrer eles ligaram uma coisa que é o Golden Throne. Ok, então o Imperador ficou realmente nesse estado meio morto, meio vivo, e ele continua a servir o Império Humano como líder, apesar de não comunicar diretamente. Ele, com o seu enorme potencial psíquico, ele consegue controlar, quase como se fosse um deus, o desfecho de certas batalhas, apesar do seu envolvimento direto é muito raro. Mas ele, estando nesse trono dourado, que é a sua máquina de life support, ele controla uma coisa que é como se fosse um farol para o warp travel, a velocidade acima da as viagens acima da velocidade da luz. exatamente, as viagens acima da É uma velocidade da luz. espécie de Spice-Man do Duna. Diz-me uma Exatamente. coisa, Dani, esta ficção científica que tu apelidaste aí de grimdark pode até ser uma expressão, talvez até original da Games Workshop, que é a empresa que fundou este jogo e depois muitos outros jogos. Isto tem muito mais características cá de George Martin do que de Star Wars, não é? É mesmo negro, é pesado, é violento, é um universo, um futuro que nós não gostaríamos que acontecesse, nem gostaríamos de fazer parte dele. Isto só tem piada mesmo na mesa de jogo, não é? Exatamente. Até é uma piada que o pessoal do Warhammer costuma fazer, que é a maior parte dos fãs dos outros universos gostavam de entrar no universo que são fãs, não é? Para viverem aquela experiência. Os de 40.000 não tanto, porque todos os planetas são sobrepopulados, os humanos são carne para canhão, no fundo. Para o trono do Imperador funcionar sem problema, têm que ser sacrificados todos os dias 1000 pessoas com poderes psíquicos só para aliar a máquina. A vida humana não tem valor absolutamente nenhum. Existem alguns heróis da Guarda Imperial, que são os que a gente acaba por gostar deles, não é? Porque são pessoas que não são geneticamente alteradas para ser super-homens, mas que através da sua tática e do seu engenho conseguem sobrepor-se a desafios que não deveriam conseguir. Olha, e vamos falar um bocadinho do Henry Cavill. Então, tu dizes que ele tem um exército com poucos bonecos, porque os bonecos valem uma catrafada de pontos. Então, isso são os Custodies. Nós temos a Guarda Imperial, depois temos os Space Marines. Só para fazer aqui um paralelismo, os Space Marines são soldados geneticamente alterados, ficam com 2 metros e tal de altura, umas grandes bestas, 2 corações, órgãos, conseguem viver no espaço, conseguem hibernar durante 100 anos sem precisar de comida ou de bebida. Ou seja, são umas monstruosidades manipuladas geneticamente e até a nível de cirurgias e tudo, não é? Eles são... Exatamente. E eles no fundo, eles são da facção humana, mas eles já não são humanos normais, não é? Eles são máquinas de guerra com um poder absurdo a comparar com o humano normal. Em cima disso, têm armaduras que são armaduras gigantescas que são muito bem conseguidas em termos estéticos pela Games Workshop. Toda a gente adora os Space Marines, são os exércitos que vendem mais, sem dúvida alguma. As outras raças queixam-se porque eles estão sempre a fazer modelos novos para os Space Marines e não fazem para os outros, mas são os que vendem, eles fazem. Lá está, é as miniaturas que vendem mais, não é? E depois os Custodies são para os Space Marines o que os Space Marines são para os humanos. Ou seja, um Custodies é capaz de ter muito mais força do que um Space Marine. O Custodies os Custodies são a guarda do Imperador. São uma espécie dos pretorianos de Roma. Exatamente. Até as armaduras dele, apesar de serem muito mais over the top do que os pretorianos romanos, não é? Mas tem um bocado desse vibe. Eles guardam o Palácio Imperial e só saem da Terra, que é como se chama Earth, eles chamam Terra. Eles raramente saem do planeta onde está o Imperador, e quando saem é missões muito específicas. Eles são realmente um one-man army. Um Custodes consegue matar 20 Space Marines em combate, por exemplo.
E os Space Marines já são espécimes muito impressionantes, não é? Então, ia perguntar o seguinte: tem uma grande riqueza narrativa. Como é que isto contribui para o jogador que se vai preparar para uma batalha? Como é que isto depois na prática se torna divertido? Pronto, existem raças que realmente são muito antagónicas umas das outras. E quando nós vamos para a mesa, para o jogo de tabuleiro, se estivermos a jogar contra uma dessas raças, as histórias que vemos no nosso... Cada raça tem um army book, que é o que tem a descrição das personagens e das unidades que podemos empenhar. E tem lá histórias, e as histórias são contra essas raças que são mais inimigas do que as outras, porque aqui não há grandes aliados neste universo. É tudo inimigo uns dos outros, e de vez em quando lá se juntam para se ajudar num caso muito específico e depois voltam à pancada uns com os outros. Mas em termos de jogo de tabuleiro, o jogo é um bocado desconectado disso, não é? Existem jogos mais narrativos em que é giro nós estarmos a lutar contra um exército que faria sentido estarmos a lutar contra e queremos ganhar nessa situação, mas, por exemplo, em torneio é perfeitamente possível estarmos a lutar contra a nossa própria facção. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. E sejam épicos. Olha, qual é que é o tamanho da mesa? Dois amigos juntam-se para jogar. Qual é que é o tamanho que a mesa tem que ter? Pronto. O tamanho da mesa são... o Warhammer tem um problema. Que é, as medidas estão em polegadas. Isso sempre me tirou do sério. Por isso eu sei que o tamanho da mesa são 72 polegadas por 48. Agora, converter isso... 180 centímetros é 1,80 m, pá. 1,80 m por 1,20 m. É um homem alto deitado. É uma mesa grande. É uma mesa grandalhona, porque depois a mesa tem que ter terreno, o terreno também influencia, precisas ter line of sight para conseguires disparar. Exatamente, porque há casas, há colinas, há muros, há ruínas, tudo isso se compra ou se pode fazer para que o jogo fique mais complexo. Não é uma mesa de campo aberto tipo estepe mongol em que vai tudo a cavalgar em frente, não é? Tens quando estás do muro, sobes para cima de uma estrutura industrial, tens bónus por estar com os bonecos mais altos, tens bónus por o boneco estar meio coberto, correto? Exatamente. As regras são muito extensas. Estamos a falar de que para jogar a isto é necessário o livro de regras principal, que é um livro, se calhar, com 300 ou 400 páginas. Tem história lá para o meio, não é só regras, mas é bastante regra para ler. E cada exército tem o seu livro de regras. E tudo isto tem que ser combinado num jogo que acaba por se tornar bastante moroso. Olha, e tu estavas a falar... E tu estavas a dizer que fazia sentido falar sobre o caos e explicar. Explica lá então um bocadinho o que é o caos. Então, neste universo existe um plano paralelo que eles chamam, é o plano imaterial, que eles chamam o reino de caos. E este plano é onde, quando as almas morrem no plano material, vão para este sítio e para repousar teoricamente. Só que durante a história da galáxia, quando os Eldar, que são por referência os elfos do espaço, eram a força predominante na galáxia e eram ligas mais avançadas do que qualquer outra raça, ninguém lhes conseguia fazer frente, e eles deixaram-se descair num estilo de vida, começaram a ter demasiados excessos sexuais, excessos de prazer, qualquer coisa que lhes desse aquele edge extra, e chegou a um ponto em que estava uma tanta decadência no universo que foi criado um novo deus de caos, que é o Slanesh, que é o deus do excesso, e este warp tornou-se uma coisa muito maligna, tornou-se uma coisa muito corrupta, muito corrompida, e quando dentro deste reino de caos
existem 4 forças predominantes, são os 4 deuses de caos, que é o Slaanesh, que foi o mais recente deus de caos, que foi criado pelo excesso, principalmente do Zeldar. É o Nurgle, que é o deus da decomposição e das doenças, é representado por criaturas completamente disformes, cheias de pus e doenças, são uma coisa horrível. É o Khorne, que é o deus da guerra e do sangue, que é um demónio mais tradicional, aqueles demónio vermelho com cornos, muito musculado, só quer machado na mão, só quer cortar cabeças. E depois temos o Tzeentch, que é o deus da magia, o Lord of Fate, que é mais manipulador, mais manhoso, nunca ninguém sabe bem o que é que ele quer atingir com as suas ações. Dani, todas essas fações do caos, cada uma tem o seu exército. Sim, temos de caos, temos os demónios de cada um desses deuses, e depois temos Chaos Space Marines, que aqueles na Horus Heresy, quando os rebeldes foram derrotados, tiveram que fugir por um portal para este reino do Warp, e fizeram alianças com os deuses de caos e foram corrompidos. Então temos Space Marines, que outrora eram guerreiros nobres, que se aliaram ao Nurgle, por exemplo, e neste momento a própria armadura tem doenças e tem tentáculos em vez de braços. Ou seja, o lore serve, no fundo, para criar motivos para fazer miniaturas novas. Certo. Exatamente. Isto... Olha, qual é o papel do soldado normal, do humano como nós? Quem seríamos nós daqui a 40 mil anos nesse mundo? Carne para canhão. Carne para canhão, no fundo. Podíamos ir para o campo de batalha também? Sim. A Guarda Imperial, que são humanos normais, é grande força. Por exemplo, os Space Marines, toda a gente olha para os Space Marines como o super soldado, e são, mas os Space Marines não se calhar travam 10% das batalhas para defender a raça humana. 90% é a Guarda Imperial. São soldados normais, com armaduras normais, com umas pistolinhas, umas espingardas que mandam lasers, que se existissem no nosso universo de agora, não é? Seriam armas muito poderosas, mas no universo de 40 mil não são muito poderosas. E a grande força do Império Humano são carros de combate, muitos carros de combate, canhões, mísseis. Depois temos o Adeptus Mechanicus, que é outro exército, também é outra facção humana, que são os que veneram o Machine God, que também é outro conceito do Warhammer 40 mil, que é que cada máquina tem uma alma, e essa alma precisa de ser apaziguada, precisa de ser tratada, e precisa de... Eles são quase psicólogos de máquinas. E esses são responsáveis pela construção e pela manutenção de grande parte dos carros blindados e dos Titans do Império, que no seu conjunto são muitos humanos normais com armas, muitos tanques, muitos mechs. Então, uma pergunta canhão, importante, Ani. Quantas fações é que há? Tu tens ideia? Quantos exércitos distintos é que há disponível para um jogador comprar? Vamos contar os Space Marines só como um, porque existem para aí uns 30 chapters diferentes de Space Marines e cada um tem as suas regras. Pronto, eu vou fazer só aqui uma listagem com uma descrição muito rápida. Sisters of Battle são, chamam-lhes as Nuns with Guns, porque são mulheres que pertencem à Igreja Humana, e houve uma rebelião uma rebelião religiosa, em que o governo, no fundo, disse que a Igreja não podia ter soldados, mas disse que não podia ter men. Então eles, para darem a volta à coisa, arranjaram uma facção de soldados que são ultra fanáticas e que são mulheres. Depois temos os Adeptus Custodes, já falámos, são os super soldados protetores do Imperador. O
os Grey Knights, que são os Space Marines focados para matar demónios e as forças de caos. Temos os Chaos Space Marines, os Chaos Demons, também já falámos por alto. Temos os Eldar. Os Eldar têm apenas, quer dizer, têm mais subfações, mas as principais é os Eldar e os Dark Eldar, que são, os Dark Eldar são especialmente sádicos, muito focados na tortura. Temos os Necrons, que são muito interessantes, que são uma raça que é muito antiga e teve adormecida durante muito tempo, que são robôs, eram uma raça muito frágil, que depois fez um pacto com os deuses estrelares, perderam as suas almas, mas conseguiram transferir as suas consciências para dentro de robôs, que são altamente resilientes e são umas máquinas, são tecnologicamente muito avançados. Ficaram adormecidos durante imenso tempo e agora, nesta fase, estão a acordar e são um poder para se ter em conta. Em certos momentos, certas criaturas dos Necrons conseguiram ajudar o Império dos Homens contra Caos, que eles também não gostam de Caos, e contra os Tiranidos, que são os próximos que eu vou falar, são os aliens. Os aliens mais tradicionais são uns insetos gigantes que fazem parte de uma hive mind. Toda essa entidade que eles chamam Hive Mind é super poderosa e controla todos os organismos dos tiranidos. Então é uma raça muito coordenada de insetos que vão desde insetos pequeninos até insetos que brincam com tanques de guerra. São coisas gigantescas, têm armas que se adaptam muito bem. Eles, se perdem um combate, absorvem o DNA das criaturas que os derrotaram e tentam melhorar para, na próxima vez que encontrarem essas criaturas, adaptarem-se às táticas e às armas delas. É uma raça muito interessante. Um dos meus exércitos, o meu primeiro exército de Warhammer 40.000 foi Tiranidos. Ok, mas tu tens uma raça favorita no mundo de 40.000, porque quase que parece que não faz parte desse mundo, pá. Os orcs são fantásticos. Infelizmente não tenho exército de orcs, mas quando no que diz respeito à história e a lore dos orcs, é uma coisa... E resume aí um bocadinho, porque realmente eles são a raça mais poderosa do universo, provavelmente, não são? No fundo sim, porque os orcs foram geneticamente criados para travar uma batalha que foi travada há imenso tempo. Os Necrons, que são os robôs, viraram-se contra uma raça que está extinta, que eram os Old One, e os Old Ones, para conseguirem lutar, criaram os Eldar e os Orcs. Os Eldar, uma criatura graciosa e que é o elfo, com poderes psíquicos muito fortes. E os Orcs, que é mais à bruta. Só que os Orcs são Orcs que não são bem tradicionais. São tradicionais se nós conhecermos os Orcs de fantasia, mas no fundo são criaturas grandes, musculosas, adoram andar à porrada, batalha para eles é tudo o que existe, não existe paz na cultura deles. Só que o que os torna interessante no Warhammer 40.000 é que eles têm um poder psíquico que não sabem que têm. E quantos mais orcs se juntam no mesmo sítio, mais forte esse poder psíquico se torna. Ao ponto que eles se acreditam que uma coisa vai acontecer, essa coisa acontece. As naves espaciais deles, para todos os efeitos, não deviam funcionar. Os motores das naves espaciais não deviam funcionar. Eles não têm engenharia avançada suficiente. Só que eles constroem uma coisa que para eles acham que é um motor e o poder psíquico deles faz com que aquele motor funcione. É brutal. Eles acreditam que os carros vermelhos andam mais rápido, então quando pintam o carro vermelho, o carro anda mais rápido. As armas deles não usam munições. Eles acreditam que estão a disparar e psiquicamente é criada uma munição que sai disparada daquela arma. São coisas assim, absolutamente. E depois tem coisas que são muito engraçadas. É um bocado mais light em termos do Grim Dark. Eles são muito violentos e não fogem de uma boa batalha, não é? Mas têm coisas muito giras. Ou seja, estavas a contar-nos uma história que os adversários deles ficaram sem balas, mas como faziam pachu, pachu com a boca,
Eles achavam que estavam a ser bombardeados e morriam mesmo. Morriam mesmo. Exatamente. Eles poder da convicção. literalmente, exatamente, é mesmo literalmente o poder da convicção, e que é engraçadíssimo, porque eles não sabem que têm esse poder. Também há a teoria que o imperador humano só é tão poderoso como é porque os orcs veem estátuas dele por todo lado, então acham que aquilo é um deus poderoso. E todos os orcs acharem que ele é um deus poderoso faz com que ele seja um deus poderoso. Faz com que ele seja Então, Ou seja, nós vamos descobrir que todo o universo, o Warhammer 40.000, existe por causa da imaginação dos orcs. Olha, se calhar para a gente terminar isto, Dani, o que é que se pode esperar da Amazon? Assim, muito dinheiro, pá, muita vontade de terem uma série cheia de sucesso, um nome muito forte à frente. Quem é que o Henry Cavill vai protagonizar, na tua opinião? Vão pegar um pedacinho de história do lore, do universo, vão começar por cima, vão começar por baixo. O que é que tu achas que vai acontecer? Eu preferia que eles começassem por baixo. Eu preferia que eles começassem com a vida de um soldado humano e depois, no final da primeira temporada, os humanos estão a sofrer muito e aparecem reinforcements, são os Space Marines, e aí íamos ter o impacto de como é que 5 ou 6 Space Marines conseguem dar exatamente a volta àquela batalha toda, e conseguimos perceber, era um impacto muito grande dos Space Marines entrarem neste universo, porque as pessoas que não sabem o que é que são os Space Marines, não sabem, não é? Mas era um bom primeiro impacto. O que eu acho que vai acontecer eu ouvi uma entrevista de que o Henry Cavill estava a dizer que perguntaram que personagem é que ele queria protagonizar se alguma vez fizesse 40.000, e ele disse que tinha que pensar muito bem, porque ele só pode fazer uma personagem. A partir do momento em que ele escolhe a personagem, já não vai conseguir passar de uma para a outra, então tem que escolher muito bem. E sugeriram... Ou seja, ele levou a pergunta muito a sério. Levou a pergunta muito a sério, exato. Ele gosta muito disto, é uma das coisas que me dá esperança, é que ele gosta realmente deste universo. E a Games Workshop também normalmente não deixa que o pessoal troque muita lore das coisas que se passam. Mas perguntaram-lhe se ele podia fazer de uma personagem que é o Kane, é o Commissar Kane, que é um humano normal, mas super bem sucedido nas suas batalhas. E ele torceu um bocado o nariz porque disse que depois não podia fazer o Lord General dos Custodes ou um Primarch. Ou seja, o que eu acho que vai acontecer é que o Cavill vai ser ou o líder dos Adeptus Custodes ou um dos Primarch, e se for esse o caso, vai ser logo a entrada à bruta. Vai ser Space Marines. Agora, com o budget que eles têm, se calhar conseguem fazer algo genial nesse aspecto. Mas se eles começarem, por exemplo, por uma Horus Heresy, que a Horus Heresy é provavelmente o evento que tem mais conteúdo escrito, acho que dos 350 romances, mais de 150 são só da Horus Heresy. Se eles forem por aí, é uma batalha, uma escala tão grande que assusta-me um bocado. Mas se for bem feito, vou adorar. Vai ser uma coisa... Dani, por muito que a gente goste destes jogos, isto são jogos de tabuleiro, de estratégia, não é? De mesa, dão umas horas divertidas de jogo, mas o lore é uma coisa que está assim no fundo, quer dizer, tu não andas a discutir lore com o jogador que está do outro lado. Por isso é que tu dizes que em torneios podes ter Space Marines contra Space Marines, porque as pessoas estão ali para levar o seu exército e jogarem. Há um grande risco disto ser uma grande cagada no final também, honestamente, não há? Eu estou com muita esperança. Eu não sei se estou a ser demasiado otimista. Eu estou com muita esperança, porque este universo do Warhammer 40.000 já nos deu coisas boas. Já nos deu o Dawn of War, um jogo de estratégia bastante bom. E se nós vimos as introduções, a cinematografia do jogo, são coisas muito bem feitas e muito giras. Também já nos deu fan-made vídeos que foram feitos por fãs que estão muito bem feitos, e se a Amazon tem, de certeza que tem um budget gigante para isto, não é?
com o apoio da Games Workshop, se eles não começarem a tentar inventar, se eles não tentarem meter Space Marines mulheres, que é uma coisa que não existe neste lore, mas existem as Sisters of Battle, que são fantásticas. Não sei. Eu acho que também há outra experiência, que é a experiência do Henry Cavill no The Witcher, não é? Que de certeza que a Amazon está a olhar e está a ver. Não quero que aconteça o que aconteceu com o Henry Cavill no The Witcher, que tanto quanto se sabe, ele gostava tanto do The Witcher que depois entrou em colisão frontal com os produtores, os argumentistas. Exatamente, e com os líderes da série, basicamente. E há todo o género de histórias muito complicadas onde ele se tornou tóxico na produção porque percebeu que a série ia afastar-se dos livros e do jogo. Exatamente, é preciso dizer que o Henry Cavill leu os livros todos do Sapkowski e jogou os jogos, e supostamente a série de televisão estava a reproduzir os livros e não os jogos. E eu acho que ele tinha final cut, portanto ele tinha poder de decisão e de veto sobre os guiões, e acabou por o exercer uma e outra vez na segunda temporada, porque acho que aquilo estava a descambar, e eu suponho que na terceira anda pior. Portanto, eu duvido que a Amazon, pegando o Henry Cavill e na Games Workshop, duvido que corra esse risco, a não ser que sinta que as coisas vão ser muito próximas, de facto, daquilo que é o jogo, daquilo que é o lore, e que as coisas vão correr bem, porque senão é um risco imenso, não é? Exato. Eles têm duas opções. Eles podem escolher adotar um dos livros e segui-lo à risca. Eu não sei quais. Existem alguns que eu tenho conhecimento que são muito bons, mas não sei qual é que eles haveriam de agarrar. Se eles fizerem isso, pronto, têm ali um guião mais ou menos para seguir, mas é um universo muito expansivo. Eles podem criar a sua história original com personagens que existem, porque nenhuma personagem tem todo o seu historial escrito, não é? Há uma personagem que aparece em vários novels, pronto, e fala-se um bocadinho aqui, depois no outro novel aparece outro bocadinho, e vai-se criando quase como um puzzle o que é que aquela personagem é no fundo. Existem outros romances que são focados mesmo num protagonista, só que normalmente esses romances não são... O protagonista não é o Primarch e não é o Space Marine, o maior, são Inquisitors, ou são humanos, que é para dar um aspecto mais humano à narrativa. Mas o meu único medo é que eles se percam em tanta coisa. Esse é o meu único medo, porque o Cavill ter sido um bocado torto, faço a expressão, no The Witcher, é um ótimo sinal para mim, para este projeto. A Games Workshop estar envolvida também é um bom sinal, porque eles defendem no mínimo, nos mínimos, eles defendem muito bem o ambiente do seu universo, ou seja, se é para ser uma coisa de grimdark, eu acho que eles vão querer que seja uma coisa de grimdark, não vão querer que seja uma coisa assim muito soft. O meu medo é que eles agarrem numa coisa como a Horus Heresy, que é demasiado grande para ser explorada numa temporada ou duas, e que se percam em tanto conteúdo que têm e não consigam organizar bem as coisas, não consigam encaixar bem as coisas. Porque eu acho que vontade vai haver muita. Mas o que vou mandar são os ratings, sem dúvida. Pois, exatamente. Posso garantir que todas as pessoas que já tocaram em dados numa mesa do Warhammer 40.000 estão muito excitadas com esta perspectiva, e vão ver de certeza a primeira temporada, seja boa, seja má. E isto é coisa para daqui a 2 ou 3 anos só. Sim. Olha, nós normalmente convidamos o nosso convidado a escolher uma palavrinha que depois os nossos ouvintes ou espectadores podem usar, é um código promocional, podem usar na página da saída de emergência para terem 5 euros de desconto na compra de um livro à escolha. Pode ser Heretic? Ou é muito Heretic, manhosa? pode ser Heretic em inglês. Heretic. Pronto, quem quiser vai à loja. Nós não temos romances
do Warhammer, infelizmente, mas temos muita ficção científica e boa ficção científica. Olha, Dani, isto foi só levantar o véu de um universo muito complexo e muito extenso que tem 40 anos, pelo menos, e que tem jogos de tabuleiro, tem jogos de estratégia, tem jogos de computador, alguns deles verdadeiros best-sellers, tem romances, tem bandas desenhadas. E tem um filme, não tem? Ele tem alguns filmes feitos em animação. Eu não sei se existe algum filme feito em full motion que seja deste universo, mas tem um serviço de streaming, o Warhammer Plus. Games Workshop reuniu todos os content creators que estavam a criar conteúdo no YouTube do Warhammer 40.000 e meteu-os a trabalhar para eles. Então existe um serviço de streaming em que estão a fazer animações sobre este universo, coisas muito giras. Existe uma que eu recomendo, que é o Astartes, que Adeptus Astartes é o que eles chamam aos Space Marines. Inicialmente eram Space Marines, mas como eles não conseguiam fazer copyright a esse termo, não é? Space e Marine, não podes guardar isso como teu. Então eles trocaram o nome de quase todas as coisas, então é o Adeptus Astartes agora. Mas existe um vídeo do YouTube que é o Astartes, é uma coisa curta, mas é uma animação muito bem feita e está genial. Tá. Ok. Olha, eu não queria, eu queria, antes de acabarmos, não queria deixar de mencionar outra série de adaptação de um jogo de computador que saiu agora, que eu comecei a ver e que estou perfeitamente basado, que é o Last of Us. Não sei se vocês já começaram a ver, mas recomendo na HBO. E está brutal. Está brutal e sai um episódio cada segunda-feira. Amanhã sai o terceiro, nós estamos a gravar no domingo. E estou curiosíssimo e estou a gostar imenso. Não queria Bem, se o Warhammer tiver o nível do Last of Us, tens aí uma série. O problema é que é muito CGI, não é? O Warhammer vai ser muito CGI. E se calhar não tem aquela história humana do Last of Us, do pai que perdeu a filha, que encontra alguém que acaba por ocupar o lugar da filha. É uma coisa muito humana que eu receio que vai faltar. Pode ter, eu acho que não é por aí que eles vão. Pode ter, mas eu também se calhar nem me importo que eles não vão muito por aí, porque se é para ir por aí já temos o Last of Us. É a própria coisa, exatamente, é uma coisa só, exato. Eles não vão querer competir com o Last of Us, eles vão querer competir com todos os filmes de guerra já alguma vez feitos, e se eles fizerem bem feitos, vai ser uma coisa épica. Agora, não nos podemos esquecer, história. Sem uma boa história, não é? Não são todos os efeitos do mundo ou o Henry Cavill que vão salvar aquilo. Mas o Henry Cavill é um nerd, é um gajo que joga, e só para terminar, uma curiosidade que eu acho que a gente não chegou a gravar, no setting do The Witcher, porque ele filma e depois está horas e horas sem filmar e depois volta a filmar, ele lá na rolote dele tinha uma mesa onde jogava o Warhammer lá com um amigo qualquer da produção, certo? Exatamente, acho que era um dos escritores, que até foi um escritor que até foi despedido antes do Cavill sair. Então eles eram assim um bocado uma parelha que se punham a jogar o Warhammer entre takes, o que eu acho genial, não é? Como é que uma pessoa que não conhece ninguém que jogue em Portugal, como é que se mete no meio? O que é que compra? Que torneios é que há? Onde é que vai pesquisar? Acho que era capaz de ser interessante para quem esteja a ouvir. Certo, porque isso é muito importante, porque é um jogo muito baseado, muito em volta de uma comunidade. Precisamos sempre de alguém que jogue connosco, não é? Precisamos de alguém que nos ensine, idealmente, porque estarmos a ler as regras e a jogarmos sem percebermos nada daquilo é um jogo muito pesado. Existem lojas, existem várias lojas, 2 ou 3 em Lisboa, uma no Estoril, que têm pequenas comunidades que nos podem ajudar, por exemplo, quem quiser entrar no hobby, normalmente o conselho que se dá é escolhe o exército que gostas mais da aparência, porque todos eles acabam por ser competitivos. Depois há certos fatores, se queres gastar muito dinheiro ou pouco, há certos exércitos mais baratos do que outros, porque levam menos modelos. Se conseguirem entrar com um amigo,
tanto melhor. Podem ir para a casa um do outro, arranjam uma mesa que seja grande o suficiente, que é mais fácil dizer do que fazer. No nosso caso, nós tínhamos aquelas placas de esferovite grandalhanas azuis, e juntando 3 dessas dá as medidas exatas da mesa. 3 dessas. 3 dessas, exatamente. Por isso, se tivermos um amigo que está a começar connosco, vamos aprendendo, vamos jogando um com o outro, com exércitos mais pequenos, mas as lojas do hobby, normalmente as pessoas são muito prestáveis. Gostam muito, normalmente o pessoal que joga Warhammer gosta muito de falar sobre o Warhammer. Por isso, se entrarmos numa loja e fizermos uma pergunta... Mas é assim, Dani, isso também tem uma razão, que normalmente o pessoal que joga Warhammer tem 40 anos, é careca e nunca teve uma namorada. Portanto, tem montes de tempo a falar sobre Warhammer, porque quando chegam a casa e deixam para a cave da mãe, lá embaixo não há muito para fazer. Exatamente. Vou brincar. Espero que tenham gostado deste episódio sobre Warhammer 40.000. Experimentem procurar no YouTube algumas imagens, ver pessoal a jogar. Warhammer depois tem muitas manifestações, jogos grandes, jogos pequenos, jogos de computador, jogos de estratégia e muitos romances. Portanto, não faltam oportunidades e dentro de alguns anos teremos uma série de televisão. Portanto, pessoal, muito obrigado e até daqui a 15 dias. Tem que ser um gajo charmoso para meter o Warhammer 40.000. Eu fico melhor assim, fico se calhar do que assim. Fica-se igual, fica sempre feio. Isto é assustador. Ok, portanto vá, 3, 2, 1 e viva pessoal. 3, 2, 1. O que eu disse faz sentido.